Olá pessoal, boa tarde a todos, né? Nós vamos gravar aqui alguns vídeos, né? Sobre transformações gasosas. E eu vou estar aí resolvendo alguns exercícios para ajudar os alunos aí nas avaliações e, né, nas atividades aqui do terceiro bimestre, tá? Então vamos começar aqui o primeiro exercício, que diz o seguinte: o gráfico abaixo mostra a isoterma de uma quantidade de gás que é levado do estado 1 para o estado 2. O volume do estado 2 em litros é, tá? Então vamos verificar aqui o que está acontecendo. Aqui eu tenho um gráfico em que a pressão, né, em atmosférica, né, ATM, essa pressão está variando, né, em função aqui do volume, né, que tem o volume em litros, e aqui eu tenho uma isoterma. Lembre-se que a gente viu na aula teórica que a isoterma é um gráfico da transformação isotérmica, né? Então, por exemplo, os pontos 1 e 2, os dois pontos aqui têm a mesma temperatura nessa isoterma. Então, o que nós temos aqui trata-se de uma transformação isotérmica, né? Nós temos aqui, ó, uma transformação isotérmica. Isotérmica. E o que é uma transformação isotérmica? É uma transformação em que a temperatura do gás é constante. Ou seja, a temperatura aqui do ponto 1 ela é igual à temperatura do ponto 2. E aí nós temos a equação para a transformação isotérmica que diz o seguinte, ó, P1 vezes V1, né, é igual a P2 vezes V2. Então basta a gente encontrar aqui, ó, quem é a pressão do ponto 1, ou seja, no ponto inicial. Né? Observe que a transformação é de 1 para 2. Ó. Observe aqui a seta, né? Então nós temos aqui a pressão no ponto 1 de 10 atm e o volume de 2 litros. Então eu tenho aqui a pressão do ponto 1 de 10 atm e o volume de 2 litros, igual a pressão no ponto 2, 5 atm, e o volume no ponto 2 é o que nós queremos determinar, né? O valor de V2. Então observe aqui, ó, o volume do estado 2 em litros é. Então basta a gente fazer essas contas aqui, ó. Então nós temos 10 vezes 2, né? Eu vou obter 20. Antes disso, a gente pode, inclusive, cancelar aqui. Ó. Tem ATM no primeiro membro, eu cancelo com ATM do segundo membro. E eu vou ter 10 vezes 2 igual a 20, então 20 litros, igual a 5 vezes V2. Ou seja, 20 litros é igual a 5 V2, então 5 V2 é igual a 20 litros. Logo, o volume no estado 2 vai ser igual a 20 litros dividido por 5. Então, eu vou obter aqui um volume de quanto? 4 litros. Então, o que a gente está observando aqui? Que o volume aumentou, né? Observe que o volume do ponto 1, do estado 1, era 2 litros, e o volume do ponto 2, 4 litros. Observe que esse volume aumentou 2 vezes, né? 2 aumentou para 4, né? Por que ele aumentou 2 vezes? Porque a pressão diminuiu 2 vezes. Então, lembre-se que pressão e volume são inversamente proporcionais. Então, o volume, nesse caso, está aumentando na mesma proporção que a pressão está diminuindo. Então, se a pressão era de 10 atm e diminuiu para 5, diminuiu 2 vezes, né? O volume vai aumentar 2 vezes. Então, era 2, aumentou para 4, conforme nós verificamos aqui, resolvendo a questão. Bom, então, eu espero que você tenha entendido essa questão simples, né, básica, sobre transformação isotérmica. E até a próxima questão.